Eu passei a graduação inteira vendendo tudo, porque eu tinha que ter dinheiro para ir pra faculdade. Eu não tinha dinheiro, né? Meu pai, quando ele podia, minha mãe me ajudava com a passagem. Mas era assim, se eu perdesse 10 centavos, eu não tinha como voltar, porque o dinheiro estava contadinho para ir para voltar. E vendi muita coisa, eu vendi sapato, eu vendia brinco, eu vendia pulseira, eu vendia tudo que você imaginar, eu levava pra faculdade para vender. Então até as meninas falavam, Dani sempre dava com uma sacola com alguma coisa para vender. Então começou muita gente a ligar. Eu lembro como se fosse hoje, eu tava no atendimento, cheio de paciente lá, e o telefone tocando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Uma desconhecida. E eu falava, aguarda um pouquinho. Quando eu atendia, eu posso ir pro evento? Né? Tem vaga ainda? Então eu comecei a fazer a inscrição. E, de repente, eu já tinha lá mais de 200 inscritos. Aí meu esposo, que na época era meu noivo, ele olhou pra mim e falou, como que tu vai fazer esse evento? Tu tem onde fazer, tu sabe fazer, tu tem experiência. E eu falei, não, mas vai dar certo. Eu vou conseguir um lugar e vai dar todo mundo e vai dar certo. E ele ficou assustado, porque a gente nunca tinha feito nenhum evento na área de palestra, nada. Tem que ter dinheiro pra fazer um site. Como é que tu vai vender se não tem site, não tem marca, não tem nada? E eu falei, ó, pra abrir empresa não precisa ter dinheiro, precisa ter coragem. Eu tenho coragem e eu vou abrir a empresa. E antes de começar esse episódio gravado aqui no Estúdio Hub 2001, um recado rápido para você. Acabou de sair do forno o livro de marketing digital mais atualizado do Brasil. Meu livro Internet que Vende, vou colocar aqui o link na descrição para você adquirir. E se você quiser saber um pouco mais sobre a minha consultoria para aceleração de negócios com marketing digital e IA, o link também vai estar aqui na descrição do episódio. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Acelera Digital Podcast. E hoje eu estou aqui com a grande Dani Paiva, fundadora do Instituto Paiva, que vai contar pra gente a história dela. Dani, queria começar te agradecendo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de bater um papo aí com a audiência da gente. Vamos embora. Dani, queria que você começasse aí se apresentando pro pessoal. Quem que é Dani? Então, Daniele Paiva, né? A mamãe de Letícia, proprietária do Instituto Paiva. A maioria das pessoas me conhecem assim. E eu sou uma pessoa sonhadora, né? Empreendedora desde pequena, que hoje vive nesse mundo azul aí, que é o Instituto Paiva. Mas antes de falar do Instituto Paiva, acho que eu tenho que falar um pouquinho de mim, né? Muita gente tem essa curiosidade de me conhecer, eu não consigo compartilhar a minha história com tanta gente, pessoalmente. Mas, vamos lá. Antes de contar a tua história, fala um pouquinho o que é o Instituto, o que é que vocês fazem, número de alunos, só para o pessoal entender um pouquinho aí o contexto como um todo. Então, o Instituto Paiva é uma empresa que trabalha com pós-graduações, com cursos livres e cursos de formações para profissionais de saúde. 90% dos nossos cursos são para fisioterapeutas e esteticistas, mas temos alguns outros cursos multidisciplinares também. E quantos alunos vocês já atenderam? Mais de 100 mil. Galera, mais de 100 mil alunos do Instituto Mais de dessa 100 mulher, mil. coisa de louco. Mais de 35 mil alunos de pós-graduação e os outros de cursos livres. Bacana. Conta um pouquinho pra gente aí a tua história, que eu já conheço um pouco, né? História sensacional. Conta aí um pouquinho como é que você se meteu aí nesse mundo da educação. Ai, meu Deus. Então, primeiro eu sempre fui uma empreendedora, né? Tive essa vocação desde pequena. Eu vim de uma família bem humilde e morava numa comunidade bem, né, carente. Meus avós também moravam numa área de risco. Então, eu lembro que era barreira na frente e barreira atrás. E a gente passava o dia na casa da minha avó, porque meus pais trabalhavam muito, meu pai e minha mãe. E passava o dia na casa da minha avó. E eu tenho muita lembrança hoje, quando eu olho para trás, eu consigo enxergar aqueles traços, né, de uma criança empreendedora. Então, quando eu era pequena, eu brincando lá não tinha tantos brinquedos, a gente não tinha muito recurso. E eu, na casa dos meus avós, eu pegava as panelinhas e pegava barro na barreira, né, montava assim, molhava e fazia os bolos. Eu virava o bolinho e depois eu juntava um monte de bolinho, que eu só gostava de brincar de supermercado. E eu era vendedora, né? Então, eu era a dona do mercado. Então, eu fazia bolinhos, eu juntava os moinhos de mato, sabe? Pegava na barreira o mato e rolava o jornal e falava, são os moinhos de coentro. Pegava as pedrinhas e falava, aqui é tomate, aqui é cebola. E eu ficava brincando, né, com os vizinhos. E eu falava, ó, aqui é meu supermercado, quer comprar? E fazia os dinheirinhos, né? Anotava R$1, 2. E eu ficava, poxa, hoje eu vendi muito, né? Tô cheia de dinheiro. Então, já de criança, eu gostava dessa coisa de vender. Fui crescendo. Quando eu completei 14 anos, eu fiz o meu primeiro curso, que foi de confeitaria. Fiz confeitaria, comidas regionais, doces salgados, também pensando em vender para poder ter um dinheiro para comprar as coisas que eu queria comprar, porque meu pai e minha mãe não tinham condição de estar dando dinheiro para a gente. Então, eu falava, se eu fizer um curso e começar a vender bolo, eu vou ter dinheiro para comprar o brinquedo que eu quero brincar.
Porque eu era criança ainda, tinha 14 anos, eu brinquei de boneca até os 15. Então, eu queria aquela boneca que chorava, eu queria aquela boneca que andava, e eu não tinha, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha brinquedos. E aí, eu disse, não, se eu começar a ganhar dinheiro, eu vou começar a comprar minhas coisas. Aí, comecei a fazer bolo, a fazer torta, e meu pai ficava louco, vai estudar, tem que estudar. Eu falava, não, mas tem que estudar e tem que ganhar dinheiro também. Então, eu já começava a fazer docinho, levava para a escola, eu lembro do meu ensino fundamental, eu já levava as panelinhas com brigadeiro para a escola, com bolo para vender. Sempre gostei muito. Depois, minha mãe saiu do trabalho e começou a fazer bolsas. Então, eu falava, mãe, faz para mim que eu vendo na escola. Então, também, os professores, hoje em dia, quando eu converso com alguns, eu lembro de você, levava bolsa para vender na escola. Então, levava bolsa, necessaire, estojinho de lápis. Então, minha mãe fazia e eu levava para a escola para vender, para que eu pudesse ter o meu dinheiro. Então, eu sempre gostei muito dessa questão da venda. E aí, o meu sonho de infância sempre foi ser doutora. Eu sempre tive em mente que eu ia estudar para ser doutora. Não sabia exatamente se ia ser médica, se ia ser dentista, fisioterapeuta, mas eu sabia, eu falava para todo mundo, quando eu crescer, eu vou usar um jaleco branco e eu vou ser doutora. E vou morar numa casa com piscina. Então, imagina você ser criado numa comunidade extremamente carente, né? Passava o dia na casa dos avós, que também era uma área de risco, de barreira, e você chegava para as pessoas e falava assim, eu lembro muito da minha avó. Minha avó era bem humilde, né? Era do interior. E eu falava, vovó, quando eu crescer, eu vou morar numa casa com piscina. A senhora um dia vai na minha casa, a senhora vê uma piscina bem grande. E minha avó falava, essa menina gosta de sonhar, né? Essa menina é sonhadora. E eu lembro como se fosse hoje, que quando eu ganhei a bolsa, eu tirei uma nota alta no Enem, e aí eu ganhei uma bolsa 100% para cursar fisioterapia. E quando eu falei para minha avó... Numa faculdade particular, privada. foi na FG. E aí, minha avó, quando eu falei pra vovó, ganhar a bolsa e tal, minha avó ficou louca. Nenhum filho dela fez graduação, né? Eu fui a primeira neta a também cursar a graduação. Então, imagina, aquela família grande, de 6 filhos, ninguém conseguiu fazer a graduação. E aí veio o Dani, né, e conseguiu fazer a graduação de fisioterapia, que ia dar uma neta doutora. E eu lembro que minha avó, ela falava assim... minha mãe ia levar minha avó no médico e minha avó chegava no médico. E no primeiro período de fisioterapia, ela falava assim, olha, doutor, eu tenho uma neta doutora. E eu falava, vovó, não fale isso, eu estou no primeiro período. Ela, mas para mim, você já é uma doutora. Né? Então, ela ia no banco, aí falava com o gerente, você sabia que eu tenho uma neta doutora? Eu falava... Então, eu era o orgulho, né? Sempre fui o orgulho da minha avó nesse processo período que eu passei na graduação. Infelizmente, a minha avó, ela faleceu um mês antes da minha formatura. Eita. Foi algo que eu sofri bastante, porque eu acho que quem mais sonhou comigo, assim, meus pais, logicamente, mas a minha avó, ela me idolatrava, né? Eu era a doutora dela. Então, faltando um mês para minha formatura, a minha avó faleceu. Então, foi algo que eu sofri bastante, né? Mas que, por ela, né, também eu resolvi continuar. Ela viu lá de cima. Viu lá de cima. Então, teve minha formatura, a minha graduação, inclusive. Eu passei a graduação inteira vendendo tudo, porque eu tinha que ter dinheiro para ir para a faculdade. Eu não tinha dinheiro, né? Meu pai, quando ele podia, ele e minha mãe me ajudava com a passagem. Mas era assim, se eu perdesse 10 centavos, eu não tinha como voltar, porque o dinheiro estava contadinho para ir e para voltar. E eu falei, não, agora eu vou vender para que eu possa ter dinheiro para me sustentar durante 5 anos de graduação de fisioterapia. Por que físio? Por que físio? Eu tentei vestibular para medicina e minha segunda opção era a fisioterapia. Como eu levei ponto de corte em medicina, eu teria que tentar novamente no ano seguinte. Mas minha nota do Enem, eu praticamente fechei a redação, tirei 970 e pouco, não lembro exatamente, mas foi uma nota bem alta. Então, para a medicina, eu não conseguia entrar. Eu tinha que tentar mais um ano. Quando eu coloquei a nota para fisioterapia, foi uma bolsa só para cada curso de saúde e eu ganhei já de imediato. Então, se eu vou começar a físio, se eu não gostar, eu tento medicina novamente. E me apaixonei. Hoje eu sou cada dia mais apaixonada pela fisioterapia. Não trocaria ela por nada. E como eu sempre falei, eu mudaria de área, mas eu não deixaria de ser fisioterapeuta jamais. Então, me apaixonei pela fisioterapia. E vendi muita coisa, eu vendi sapato, eu vendia brinco, eu vendia pulseira, eu vendia tudo que você imaginar, eu levava para a faculdade para vender. Então, até as meninas falavam, Dani sempre andava com uma sacola
alguma coisa para vender. Então, não só pelo fato de precisar, né? Porque a gente precisava muito, mas também pelo fato de gostar. Não me causava... Não tinha nenhuma vergonha de sair com a bolsa com coisa para vender. Tem gente que vende, mas tem vergonha de ser vendedor. E eu não, eu vendia, quanto mais vendia, mais eu queria vender. Né? Se eu vendesse uma bolsa e a pessoa perguntasse se eu tinha sapato, eu pegava sapato para vender também. Se eu vendesse brinco e alguém me oferecesse, quer vender pulseira? Eu quero também. Então, assim, eu gostava, me fazia bem vender. Eu estava conseguindo comprar e me sustentar muito bem com as minhas vendas. Então, eu vendi durante a graduação inteira. E me formei em fisioterapia em 2015, dezembro de 2015. E aí, como é que chegou no instituto? Como chegou no instituto? Nunca imaginei na minha vida que iria ter um instituto, nada na área da educação. Sempre pensei em realmente ter minha clínica, então, quando eu me formei, eu já abri um consultório, comecei a atender em outras clínicas. Consultório teu? O meu consultório ficava no Espinheiro, e comecei a atender em 3 clínicas, que era a clínica do bairro, ficava em Água Fria, tinha uma clínica em Campo Grande, clínica central, e uma clínica em Rio Doce. Então, comecei a atender nessas clínicas e no meu consultório também. E resolvi agradecer a Deus, à sociedade, a todo mundo pelo meu primeiro ano de formada. Poxa, eu consegui me formar, né? A primeira pessoa da família. Eu consegui chegar até aqui. Então, eu preciso comemorar meu primeiro dia de fisioterapeuta. Como eu vou comemorar? Então, eu parei e pensei, já sei. Eu vou fazer um evento, nunca tinha feito nada. Mas eu vou fazer um evento. Para comemorar um ano de formada. Para comemorar meu primeiro ano de formada. E eu vou chamar os meus amigos da faculdade. Eu vou convidar os meus professores, vou montar lá um roteiro de palestras e vou convidar os meus amigos da faculdade para comemorar comigo. E eu lembro que na época eu saí ligando, professora, a senhora pode dar uma palestra para mim? Posso. Professora, a senhora pode dar uma palestra? Posso. Montei o evento. Na época eu joguei acho que era Orkut e Facebook, não tinha nem Instagram. Então eu peguei aquele evento, joguei lá na rede social e falei para meus amigos, vou cobrar uma taxa de R$50 para ajudar no custo, a comprar um cofre, a fazer uma camisa de orgulho em ser fisioterapeuta, alguma coisa. E aí, joguei. Quando eu joguei, começou um monte de gente me ligar. Nossa, eu quero ir para esse evento, eu posso ir? É só quem é da FG ou pode ser de qualquer faculdade? Não, quer ir comemorar, venha comemorar comigo. Então, começou muita gente a ligar. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no atendimento, né, cheio de paciente lá, e o telefone tocando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Uma desconhecida. Eu falava, aguarda um pouquinho. Quando eu atendia, eu posso ir para o evento? Né? Tem vaga ainda? Então, eu comecei a fazer a inscrição. E, de repente, eu já tinha lá mais de 200 inscritos. Aí, meu esposo, que na época era meu noivo, ele olhou para mim e falou, como que tu vai fazer esse evento? Tu tem onde fazer, tu sabe fazer, tu tem experiência. E eu falei, não, mas vai dar certo. Eu vou conseguir um lugar e vai dar todo mundo e vai dar certo. E ele ficou assustado, porque a gente nunca tinha feito nenhum evento na área de palestra, nada. Aí eu comecei a fazer inscrição. Quando chegou em 300, Felipe. 15 mil de faturamento já? Já. Quando chegou em 300, aí eu falei, nossa, eu preciso parar e ver se eu vou conseguir um lugar realmente grande que comporte todo mundo. Então, eu parei em 300 inscrições. Liguei para a Interne Educação, na época, que era na Boa Vista. E eu perguntei se tinha auditório, né? Eles passaram o valor, eu disse, pronto, vai ser na Interne. Peguei o valor do evento, paguei o auditório, o resto ficou lá guardadinho na conta e comecei a fazer parcerias. Pessoas que eu conhecia, que tinham empresas, e falar assim, quer patrocinar o meu evento para comemorar o dia do fisioterapeuta? Então, entre com tanto de valor. Então, comecei de uma forma simbólica, né? Nada formal, nenhuma proposta formal. Eu consegui mais de 30 empresas. Então, cada empresa entrou lá com R$300, né, para ajudar no evento. Eu mandei fazer camisas, orgulho em ser fisioterapeuta, garrafinha, bloquinho e tal. E saiu o evento. Um dia antes, pela minha inexperiência, eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, meu Deus, 300 pessoas, é uma quantidade muito grande. Eu nunca tinha pego nem no microfone e tinha subido num palco. Mas vai dar certo. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, eu disse, vai dar certo. Tem que dar certo, não tem a opção de dar errado. E quando chegou no dia, Felipe, foi engraçado, eu conto a todo mundo isso, que depois eu fico lembrando, eu fico rindo sozinha. Eu tava tão nervosa, que eu peguei o microfone, o auditório cheio de gente, eu peguei o microfone e falei assim, bom dia, meu nome é Daniela e vamos começar o evento. Só
Eu não falei Daniele de onde, eu não falei que eu era fisioterapeuta, eu não falei nada. Eu só falei, meu nome é Daniele, vamos começar o evento. Passei para palestrante. E assim, fui me acalmando, o evento foi acontecendo. E o mais engraçado de tudo, que até hoje o meu marido, ele ainda manga de mim, é que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, ai, o evento tá lindo, tá perfeito, adorei. Você vai ter outro? Vai. Você organiza curso? Organizo. Você tem curso de quê? Eu disse, qual é que você quer fazer? Diga, drenagem linfática. Me dê seu nome, seu telefone, coloquei lá drenagem. Amanhã eu entro em contato com você e passo a data do curso. Aí chega outra pessoa, tem curso de bandagem? Tem, me dê seu nome, seu telefone. Então, todo mundo chegava para mim e perguntava se eu tinha tal curso. E eu dizia que tinha. E meu esposo falava para mim assim, Essa mulher é maluca. Menina, como é que tu tá falando que tem todos esses cursos? A partir de amanhã eu vou ter todos esses cursos. Então, assim, o evento aconteceu. Na época vocês eram noivos ainda. Éramos noivos. E o evento aconteceu, foi um sucesso, assim. Muita gente mesmo elogiando. As pessoas perguntavam, qual é o nome da empresa? E eu falava, então, é porque estamos fazendo a marca ainda, não quero lançar porque é surpresa. Mas não tinha nome, não tinha nome, não tinha série, não tinha nada. E o interessante é que uma boa parte desses alunos, quando a gente começou a empresa, abriu pós-graduação, eles vieram para pós, porque eles gostaram de mim, né, gostaram do evento e vieram para pós-graduação. Então, o evento finalizou e foi realmente um sucesso. No outro dia, eu cheguei para o meu marido, que era noivo, e falei assim, eu quero ter uma empresa de educação, eu quero ter um instituto. E ele falava assim... E ele trabalhava com quem na época? Na época, ele era concursado. Ele trabalhava em escola. E ele falou assim, mas Dani, para ter empresa tem que se planejar, tem que ter dinheiro para fazer uma marca, para pagar um contador para abrir CNPJ, tem que ter dinheiro para fazer um site. Como é que tu vai vender se tu não tem site, não tem marca, não tem nada? E eu falei, ó, para abrir empresa não precisa ter dinheiro, precisa ter coragem. Eu tenho coragem e eu vou abrir empresa. E ele falou, tá, eu posso lhe ajudar, mas assim, a gente não tinha experiência, ele não sabia nem como é que abria uma empresa. Fui atrás de uma pessoa que é um contador para abrir um CNPJ, fui atrás de uma pessoa para montar o nosso primeiro site, né? E fui organizando tudo e com menos de 15 dias a empresa estava funcionando. Né? A gente já estava vendendo cursos, aguardando o CNPJ da empresa sair, porque a gente pegou um processo de greve da JUSEP, mas a gente já estava com vários cursos, já estava vendendo os cursos e passou um tempo de greve a JUSEP. Quando foi no dia 16 de março, aniversário do meu marido, a JUSEP liberou o nosso CNPJ. Então, aí ficou 16 de março, o dia do aniversário do Instituto e o aniversário de Wandas. Eu digo a ele que é o presente que ele ganhou da vida, né? Ele ganhou o Instituto no dia do aniversário dele. Muito bacana. Nesse primeiro momento, vocês começaram com cursos livres só ou já começou com pós? Então, a gente começou com curso. Eu abri um curso de bandagem, um de ventosa e uma formação, terapia manual. Foi a nossa primeira formação. E com menos de 15 dias surgiu um aluno perguntando se a gente organizava pós. Aí eu fui atrás de uma faculdade, né? Fiz uma parceria boa. A gente conseguiu cadastrar o Instituto como núcleo de pós-graduação da faculdade. E a gente começou a trabalhar com pós-graduação. Com menos de um mês, fechamos nossa primeira turma, que foi de dermatofuncional. Em seguida, já fechamos esportiva, estética, geronto. E assim começaram a chegar as turmas de pós-graduação. Eu sou eternamente e imensamente grata por cada aluno da primeira turma de dermatofuncional. Conheço e amo todos, porque eles trouxeram todos os outros alunos. Então, eles falavam assim, poxa, tão bom. Tinha gente que já fazia outra pós, eu já tinha feito outra pós. Falava, na minha outra pós não foi assim, então vocês são tão atenciosos, né? Dani, você é tão organizada. O tratamento, né, humano que a gente conseguia dar para eles, por ser uma única turma, a gente estava sempre junto com eles. Então, rapidamente, eles começaram a divulgar o trabalho do Instituto, começou a chegar outras turmas, e quando a gente completou 1 ano de CNPJ, estávamos com 16 turmas de pós-graduação em andamento, no primeiro ano de empresa. E cursos a gente tinha vários, né? Todo mês eu estava lançando cursos diferentes. Passaram-se 1 ano e meio, a gente não tinha sede ainda. Então, eu posso brincar? Aqui? Sim. Eu recebia, gente, meu Deus do céu, eu recebia os pagamentos dos alunos da primeira turma no Shopping Boa Vista.
Eu sentava para fazer um lanche, marcava com os alunos na hora do lanche, assim, à tarde, e chegava 2, 3, 4 alunos fazer o pagamento da pós. Eles pagavam a pós-graduação, né? A gente fazia o recibo, entregava, e a aula acontecia na Interne, acontecia no Salesiano, em hotel, em vários lugares que a gente tinha parceria na época. E para o pessoal que não é aqui de Recife, né? Shopping Boa Vista é um shopping pequeno que a gente tem aqui, Que próximo ao centro da cidade. Aí você Isso. marcava com o pessoal para fazer o pagamento lá na hora. Eu marcava com o pessoal para fazer o pagamento lá na hora, né? E a gente pegou, depois do escritório, alguns meses, a coisa cresceu muito, né? O escritório não dava nem para guardar os equipamentos que a gente começou a comprar. A gente pegou nosso primeiro prédio, que era o antigo Colégio de Contato. A gente pegou lá o primeiro prédio, reformamos o prédio inteiro, era um prédio que estava abandonado já fazia um tempo. Reformamos, começamos a funcionar com as turmas de pós-graduação. No segundo ano do Instituto, a gente já tinha mais de 50 turmas. Foi um crescimento muito rápido no número de turmas. E, em seguida, veio a pandemia. A pandemia, que foi um momento muito difícil, né, para todos. A gente também tinha acabado de reformar um prédio. E a pandemia fez com que a gente precisasse fechar as portas. Ficamos 4 meses o instituto fechado. Nenhum aluno cancelou a pós, porque a gente isentou todos do pagamento até que as aulas voltassem. Então, né, a gente deu baixa... É melhor perder o dinheiro do que perder o dinheiro e o aluno, né? É isso. E a gente tem a questão da empatia, né? Você precisa entender que muitos ficaram sem trabalhar, não tinha como pagar realmente. Né? Eles não iam deixar de pagar porque eles queriam, e sim porque não tinham como trabalhar. Principalmente quem atendia domiciliar. Então, a gente cancelou os boletos e ficou 4 meses suspenso, tanto o atendimento no instituto, a gente fechou o prédio, quanto os pagamentos. Depois de 4 meses, quando o governo liberou a volta, a gente voltou, né? A metade da turma ia no sábado, a outra metade ia no domingo, né? Por conta da capacidade das salas. E, para surpresa, né, de todo mundo, eu sei que muitas empresas... Foi um período bem difícil, muitas empresas fecharam, mas os 4 meses que eu fiquei em casa, eu fiquei trabalhando, pensando no que fazer quando tudo retornasse, né? A gente tem que tirar um aprendizado de tudo. E nessa área empresarial, a gente precisa entender, a gente precisa abrir outros caminhos quando aquele caminho não está muito legal. Então, eu sabia que muitos cursos na área de estética, cursos na área de design de sobrancelha, limpeza de pele, iam ser cursos que ia ser mais difícil de eu vender. Porque a gente estava falando da Covid, todo mundo de máscara. Então, como é que as pessoas vão querer tirar a máscara para fazer limpeza de pele? Estava todo mundo... com medo, né? inclusive. Com medo. Então, eu comecei a montar cursos na área hospitalar. Então, foi aí que surgiram os cursos de oxigenoterapia, surgiram os cursos de ventilação mecânica neonatal, de fisioterapia motora e respiratória na UTI neonatal e pediátrica. Então, surgiram muitos cursos na área hospitalar e pós-graduação também. Então, eu lembro que a gente tinha pós-graduação de UTI, mas a gente não tinha de hospitalar, né? E a gente reformulou algumas pós-graduações quando o governo liberou que abriu tudo. Para surpresa de muita gente, a gente triplicou o número de alunos. Você não tem noção a minha loucura, porque eu não tinha cadeira. Eu não tinha cadeira para comportar todo mundo. Então, assim, foram muitos alunos chegando, né? Muita gente querendo fazer curso, querendo formação, querendo fazer pós. Gente que era da área de dermato. Agora eu quero ir para a área de UTI, porque os hospitais estavam precisando muito. Então, a gente começou a fechar 3 turmas de 40. UTI, eu tinha turmas de 20 alunos. Quando reabriu, eu fechei imediatamente 3 turmas de 40. Então, a procura começou a ser muito grande. E também porque, como algumas pessoas começaram a receber o auxílio, né, elas também queriam investir, né, ou se qualificar para conseguir uma oportunidade de emprego. Então, tinha gente que trabalhava com a parte de esportiva, por exemplo. Aí os clubes estavam fechados. Aí agora eu vou investir para fazer um curso na área de hospitalar, né? Ou até a gente surgiu um curso na época que eu formulei esse curso, que foi um curso de atendimento fisioterapêutico no paciente com Covid. E atendimento fisioterapêutico no pós-Covid, né? Sequelas pós-Covid. Então, esse curso vendeu muito. Foi, assim, uma coisa surreal. Você mesma que desenha os cursos? Eu mesmo que desenhei, convidei os professores na época, com a ajuda, logicamente, de alguns coordenadores, alguns professores que a gente tem. Mas eu mesmo que fui montando e fui convidando, né, alguém para ministrar esses cursos. Então, a gente triplicou o número de alunos. Então, eu olhei para a Wanderson e falei, o que é isso?
a gente não tem cadeira para colocar todo mundo. E a gente ia comprar cadeira, estava tudo fechado. Né? As fábricas tinham dado uma parada na produção. E eu lembro, como se fosse hoje, que a gente comprou 300 cadeiras de plástico. Até hoje elas existem, né? Estão lá no Instituto. Curiosamente, quem nos apresentou foi Júnior da fábrica, né? Da fábrica, isso. Então, a gente comprou 300 cadeiras de plástico e colocamos era uma maca e uma cadeira de plástico. Para poder comportar todo mundo. Aí pegamos o segundo prédio. Então, imagina, pós-pandemia, todo mundo fechando as portas e a gente pegando mais um prédio. Então, pegamos um prédio ao lado, a gente chamava de prédio anexo, e conseguimos dividir as turmas e acomodar todo mundo. Então, foi um crescimento em número de alunos muito grande com a pandemia, pelo fato de a gente conseguir abrir cursos na área hospitalar, pelo fato dos professores serem muito, muito experientes, então a gente conseguia montar cursos e formações que rapidamente os profissionais conseguiram, né, fazer essa migração diária. Então, pessoas que só atendiam domiciliar, queria atender também no hospital, mas não tinha a experiência, não tinha um curso. Então, os nossos cursos, eles ajudaram bastante nesse sentido, nesse momento aí reabertura, né? No período da pandemia. Então, eles ajudaram muito. A que é que você atribui principalmente esse crescimento de vocês? Crescimento maior, eu atribuo primeiro a qualidade dos professores, né? Sem sombra de dúvida. Eu vou até me tirar desse meio, Felipe, porque assim, eu sou uma pessoa muito realmente acolhedora, né, carinhosa. Eu gosto muito de conversar com os alunos, de ouvir a história deles, de ajudar, né, todos os alunos. Mas com o crescimento do Instituto, eu não consigo mais fazer, né? Eu não consigo sentar como antes, entrar numa sala de aula, sentar com os alunos. Eu não consigo mais servir um banquete de coffee break que eu mesmo fazia. Eu cortava as frutinhas, eu organizava o sanduíche. Então, era eu que fazia o coffee. Então, a minha atenção, né, sempre foi muito grande. Mas, com o crescimento, eu não conseguia acompanhar, né, isso. Eu não consigo estar tão presente mais com os alunos. Mas eu acredito que a nossa base, né, eu coloco como a base do estudo, primeiramente Deus, né, e depois essa base, ela está nos primeiros alunos. Então, eles conhecem a Dani, eles sabem da índole de Dani, eles sabem que Dani é uma pessoa... que tem um coração bom e que o que ela puder fazer pela formação deles, ela vai fazer. Então, hoje, o que eu posso fazer é convidar bons professores, né, para estar com eles. Se eu não posso estar presencialmente dentro de uma sala de aula, eu convido professores bons, professores não só de bom caráter, mas que tenham domínio, que tenham experiência. Então, eu faço o possível para só colocar no Instituto professores bons, né, coordenadores também excelentes. Então, esses primeiros alunos, eles entenderam essa base, eles entenderam que o Instituto é uma empresa de confiança, né? É uma empresa que está no mercado e que vai sempre fazer o melhor, né? Pela formação dos alunos. Então, hoje eu atribuo esse sucesso do Instituto, né, a primeiramente Deus, porque foi Ele que me deu, é uma certeza que eu tenho, não tenho a menor sombra de dúvida disso. Então, foi Deus que me deu o Instituto, é uma missão que eu tenho. Eu não sei nem como agradecer. Todos os dias eu falo, meu Deus, eu mereço, né? Eu mereço tudo isso. Mas foi Deus que me deu o Instituto. Então, ele pegou você assim, só essa aqui vai. Ele disse, essa aqui vai, né? Ela vai seguir aí, vai ter essa missão. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus por tudo e por todos, né? Que olham para o Instituto, eu já estou agradecendo pelo olhar. Então, eu agradeço a todos que saíram satisfeitos ou até insatisfeitos. Sempre tem algum problema, né? Alguma coisa que você não consegue resolver. Mas até esses alunos, eu sou grata a eles pelo fato de eles existirem, né, na história do Instituto. Então, eu agradeço a Deus e agradeço a todos os alunos das primeiras turmas, que eles puderam replicar, né, o carinho que a gente sempre teve por eles e eles puderam trazer outros. Porque o nosso maior marketing, ninguém acredita que eu nunca tive uma empresa de marketing. Todo mundo pergunta, como é que o Instituto tem mais de 100 mil alunos e vocês não têm uma empresa de marketing? Porque quem sempre fez o meu marketing foram os meus alunos. Então, isso para mim é uma coisa gratificante, é uma coisa linda. Né? Você fala assim, eu vim para cá porque um amigo meu estudou aqui. Porque minha mãe, né, fez curso aqui. Então, assim, todo aluno que a gente pergunta, ele conhece alguém que fez curso no Instituto. E, para mim, a maior felicidade que eu tenho é que
qualquer hospital que eu vá, eu sempre encontro com alunos do Instituto. Eu tive internado uma vez e chegou lá um fisioterapeuta, Dani, né? Coisa mais linda poder me atender. Essa semana eu tô com minha prima internada e quem está atendendo ela, os fisioterapeutas são do Instituto. Minha tia recentemente teve internada também no hospital em Olinda e ela ligou para dizer isso. Dani, quem está me atendendo é um fisioterapeuta do Instituto. Então, a gente conseguiu participar, né? Contribuir na vida profissional de tanta gente que hoje a minha felicidade é ver o quanto o Instituto aqui no Nordeste, não é só em Recife, né? O quanto no Nordeste o Instituto já contribuiu na formação de profissionais de saúde. E passando um pouquinho a pandemia, a gente, para diminuir mais o número de alunos em Recife, porque a gente já estava com os 2 prédios bem lotados, a gente pegou o prédio em Caruaru. A gente pegou primeiro a parte de cima, era um salão de festas, eu peguei, reformei, fiz o Instituto lá. Cresceu também, né? Ficou lotada as salas, a gente pegou a parte de baixo, que era um supermercado. Então, o mercado fechou, a gente pegou a parte de baixo, ampliou, e hoje o Instituto de Caruaru, ele também está com todas as salas preenchidas com alunos de pós-graduação. A gente ainda não consegue ter muito curso, né? É difícil a gente abrir curso em Caruaru, porque lá o foco maior é pós-graduação, mas a gente já está com o nosso prédio cheio todos os finais de semana, só com aluno de pós-graduação. É uma demanda enorme, né? É uma demanda enorme. A gente abriu a primeira pós-graduação de marketing digital aqui em Pernambuco, né? Eu fui o fundador lá, o coordenador, junto com o pessoal da Estácio. E eu lembro que a gente tinha vários alunos que vinham quinzenalmente de Caruaru para cá. O pessoal juntava, inclusive, em grupos, vinha 1, 2 carros com vários alunos, eles vinham para Recife, voltavam, vinham para Recife, voltavam. A gente vê essa carência da formação no interior, no caso, né? Acontece bastante. Voltando à tua história lá atrás, como é que tu fizesse a transição para um instituto? Em que sentido? Tu tinhas o teu consultório, tu atendias em outros consultórios e você viu uma oportunidade de negócio de trabalhar a educação. Como é que você fez essa transição lá atrás? Então, foi um pouco difícil porque, como eu lhe falei, eu me apaixonei pela fisioterapia e virei amiga realmente de cada paciente. Então, eu amava poder sair, poder atender, poder reabilitar. Até hoje tenho contato com os meus pacientes. Perguntando, doutora, a senhora não vai atender mais, não? Então, até hoje eu tenho esse contato. Mas, como meu espírito empreendedor sempre foi maior, né? E com os cursos, a minha demanda ficou gigante. Cada curso que eu abria, surgia outro e surgia outro. Então, hoje a gente tem mais de 100 tipos de cursos livres, diferentes, mais de 20 formações, pós-graduações. Completamos em setembro o número de 300 turmas de pós-graduação. E agora, em maio, com as turmas que estão previstas para maio, a gente vai completar 328 turmas. Então, crescemos aí o número de turmas e a demanda ficou cada vez maior. Então, eu decidi que, financeiramente, para atingir os meus objetivos, lembra que eu falei? Eu queria ter uma casa com piscina, né? E tinha lá os meus sonhos de criança. Então, para que eu conseguisse melhorar a minha vida financeira de uma forma mais rápida, para que eu conseguisse ajudar as pessoas da minha família, que eu sempre quis ajudar, né? Meus pais, minha irmã, né? Enfim. Então, para que eu conseguisse alcançar um nível financeiro melhor, seria mais viável eu investir no instituto e eu deixar um pouco de lado o exercício da profissão. Porque eu falo para todo mundo, gente, eu sou fisioterapeuta. Eu não deixei de ser, eu continuo sendo, só que eu sou uma fisioterapeuta empresária. Eu tenho fisioterapeuta esportivo, fisioterapeuta, né, dermatofuncional, pronto, eu sou a fisioterapeuta empresária. É uma área da fisioterapia, pouco explorada, viu? Mas que eu adoro ser, eu me orgulho em ser. Eu não tinha como ter um instituto se eu não fosse fisioterapeuta. Eu não iria entender o que eu precisaria montar de curso. Indiretamente, você está ajudando ali milhares e milhares de pacientes, né? De pessoas. Indiretamente, via os teus fisioterapeutas formados no instituto. Quando vem aquela saudade, né? Eu falo, poxa, tenho tanta saudade dos meus pacientes, né? Queria tanto poder voltar a atender. Eu era a rainha dos meus pacientes, todas, né? Me convidavam para a festa da família inteira. Né? Minha fisioterapeuta tem que vir. Então, quando eu olho, eu sinto falta desse contato com o paciente, mas ao mesmo tempo eu falo, poxa, como o meu trabalho hoje com o Instituto, como eu consigo melhorar a vida, a qualidade do atendimento de tantas pessoas, né? Então, se eu consigo formar, capacitar, especializar melhor
uma gama aí de 100 mil fisioterapeutas, consequentemente, eu vou estar contribuindo na vida de muitos pacientes. Eu vou estar contribuindo no melhor atendimento. Ele não vai ter um atendimento básico, uma coisa simples, né? Ele vai ter um bom atendimento, porque ele está com um fisioterapeuta que fez uma pós-graduação no Instituto Paiva. Um fisioterapeuta que fez várias especializações no Instituto Paiva. E uma coisa, Felipe, que é muito importante eu falar também, é que na época que eu me formei, há 10 anos atrás, o curso não era tão acessível quanto é hoje. Então, o Instituto ele chegou com essa missão também, de facilitar a formação dos profissionais. Porque eu lembro que, vou lhe dar um exemplo, na época surgiu lá um curso de bandagem. E eu não podia fazer porque eu não tinha dinheiro. Era muito caro para mim na época. Estava, sei lá, terceiro, quarto período. E um curso de bandagem era R$800. Tinha curso 900. Um curso de pilates era 4 mil, 5 mil reais. Na época que eu me formei. E eram poucos lugares que tinham cursos. Tinha até uma empresa que tinha curso lá mais baratinho, mas assim, que não tinha tanta qualidade. A gente escutava muito relatos negativos que os cursos não tinham qualidade. Então, quando eu resolvi abrir curso, eu falei, não, eu não vou abrir curso nesse formato. Eu quero abrir cursos para facilitar para as pessoas que, assim como eu, não tinham condição. Então, tinha muita gente se formando em fisioterapia, mas não tinha como fazer curso, porque você ganhava lá 2 mil e ia pagar 800 no curso. Então, nem todo mundo podia. Tinha suas despesas pessoais, né? Não conseguia pagar. Então, quando eu cheguei, eu já coloquei cursos com preços acessíveis. Então, isso fez com que também facilitasse a formação de muita gente. Então, eu coloquei lá, era ventosa, bandagem, era coisa de R$300, 50. Então, imagina, onde só tem curso de R$800, de repente abre um curso de 300. Poxa, isso eu consigo. Eu comparo a minha formação de Pilates. Pouca gente conseguia fazer a formação de Pilates. Na minha sala, acho que 2 pessoas, 3 fizeram a formação de Pilates. Por quê? Era uma formação que era R$4 mil. Quando eu lancei minha primeira turma, eu lancei por 800. Eu consegui uma professora boa, vinha de Fortaleza, inclusive, para cá, uma professora muito boa, mas eu disse a ela, olha, eu consigo pagar esse valor, porque meu curso é para um público que não tem tanta condição financeira e eu quero ofertar ele de forma mais acessível. Então, eu consegui... Você topa. Topo. Chegava para outro professor, ó, eu tenho um curso que eu acho importantíssimo para profissionais, né, de saúde. Então, vou usar como exemplo, formação em terapia manual. Muita gente termina a graduação, mas ainda tem um pouco de dúvida, né, como trabalhar com terapia manual. Eu falava, ó, formação em terapia manual era coisa de R$3 mil, 2 e pouco, 3 mil. Eu abri minha formação em terapia manual R$600. Então, começou a chegar muita gente, poxa, o preço é bom e o curso é bom, né? Não é só o preço ser bom. Ela não está pegando uma pessoa recém-formada, que não tem experiência de nada. Ah, tu é fisioterapeuta, dá esse curso para mim, não. Eu só chamava pessoas que realmente tinham experiência. Pessoas boas, né? Então, o preço é bom, o profissional é bom, ela é uma pessoa acolhedora. Então, começou a ter uma rotatividade muito grande de cursos. Então, uma das missões que eu vejo, né, no Instituto é essa, é fazer com que muitos profissionais consigam se capacitar, consigam se qualificar por preços acessíveis. Hoje a coisa mudou, né? Hoje já tem a concorrência, hoje já tem, né, vários locais que também dão cursos, que eu sempre falo que a gente tem que respeitar e admirar o trabalho de todos, né? Eu escuto muita gente chegar e querer falar, mas no Instituto é isso, aquilo, outro. Eu não chego para falar de nenhuma outra empresa. Para mim, tem espaço para todo mundo. É uma quantidade muito grande de profissionais que a gente tem na área de fisioterapia, de estética, de enfermagem. Então, tem espaço para todos. Mas eu tenho orgulho de ver o quanto o Instituto facilitou a formação. Eu achei uma coisa mais linda do mundo que aconteceu recentemente. Foi uma aluna. Ela fez um vídeo e postou no Instagram. Olha a minha parede. Felipe, eu acho que na parede tinha uns 20 cursos do Instituto. Era tipo assim, 20 do Instituto e 3 cursos de outro lugar. 20 certificados. E eu falei, nossa, a gente não tem noção, né? Quantas pessoas estão sempre ali, né? Os alunos que eles mesmos falam, eu moro aqui, eu estou sempre aqui, estou sempre fazendo um curso novo. E depois que essa aluna postou, eu repostei, aí começou outros alunos, Dani, eu acho que eu tenho mais.
Dani, eu já fiz não sei quantos. Vamos fazer um concurso de quem tem mais certificado E às vezes no, eu tô lá no no instituto, eu tô no instituto e chega um aluno e fala assim, Dani, eu vou ganhar desconto. Eu já fiz 5 cursos aqui. Eu, 5? Só 5? Ah, não. Tem que fazer pelo menos uns 20 para me pedir desconto. Porque a gente vê, né, os alunos sempre lá, né, sempre voltando. Alunos que fizeram da turma 1, estão lá fazendo de novo. E o aluno que fala assim, eu tô na minha 3ª pós. Eu tô na minha 4ª pós. Antes de ontem, chegou um aluno lá para pegar um documento e ele falou, postou e marcou o instituto e falou assim, o bom aluno, A casa... né, nunca deixa de estar aqui. E ele falou, Dani, eu gosto de estar aqui. Eu me sinto tão bem toda vez que eu chego aqui. E eu escuto muito isso, Felipe. E é outra coisa que me faz, me recarrega, né? Quando eu tô lá e eu escuto os alunos, Dani, me dá um abraço, poxa, eu gosto tanto de estar aqui. Vem mais, né? Porque agora tenho minha filha, então a vida tá mais corrida. A gente gosta tanto de estar aqui com você. Há alunos que chegam e falam assim, quando eu tô em casa, eu sinto falta no final de semana do instituto. Eu não acredito. Não, eu não acredito nisso. Menino, vai-te embora descansar, vai-te embora, pega Vai uma pra praia, vai praia. curtir, vai pro cinema. Não, eu tô tão acostumada a estar fazendo curso no instituto que quando eu tô em casa eu fico assim, sinto que eu tô perdendo alguma coisa. E eu acho isso engraçado. E lindo ao mesmo tempo, né, Felipe? Veja o quanto o instituto se tornou uma casa. E eu falo para todos os alunos, eu falo, eu quero que vocês se sintam em casa. É tão ruim quando você chega num lugar e você tá naquela tensão, né? Não sabe para onde vai, o que fazer. Então, eu quero que vocês se sintam em casa. Na tua visão, qual que é o principal diferencial de Dani como empreendedora? De Dani como empreendedora? O segredo do sucesso de Dani. Segredo do sucesso? Não do instituto. Instituto você falou produto, atenção com os alunos. Você conseguiu ter um produto de qualidade com um custo acessível, então conseguiu se posicionar bem no mercado. E Dani, o que é que você acha que Dani tem de diferente? Eu tenho de diferente. O que é que Deus colocou em Dani e disse, essa aqui vai ter essa característica Ai, aqui? meu Deus. Primeiro que eu gosto de gente. Eu gosto de abraçar, eu gosto de poder contribuir na vida das pessoas. Eu gosto de poder ver as pessoas evoluírem. Então, isso é algo importante. E eu acho que tem gente por aí que só trabalha pelo dinheiro. Então, quando você trabalha só pelo dinheiro, você não tem tanto amor, não tem tanta realização pessoal. Diferente de mim, que o aluno pode estar indo lá até sem pagar, que eu vou estar feliz em estar recebendo ele. Então, eu gosto de abraçar os alunos quando eu encontro. Abraçar, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Né? Gosto de poder ajudar. Coisa melhor do mundo para mim, Felipe, é quando o aluno chega para mim. Dana, eu tô com um problema. Então, aí me fala, eu tô com... uma pessoa não me atendeu, ou aconteceu isso, aquilo. E eu chego, vamos lá resolver isso agora. E eu já chego, já resolvo. Nossa, isso me faz tão bem. Isso me faz bem, né? E eu acredito que isso fideliza também os alunos. Então, eu acho que o meu diferencial é porque eu trabalho também pelo dinheiro. Eu gosto, adoro gastar. Né? Mas eu trabalho por amor, né? Eu trabalho com o que eu gosto. E eu trabalho com as pessoas que eu gosto, que são profissionais da área de saúde. Então, eu acho que esse é o meu diferencial, é não trabalhar só por dinheiro. Quais são os teus maiores desafios hoje no Instituto? Meu maior desafio, sem sombra de dúvida, é o atendimento. Porque temos uma quantidade muito grande de alunos. Então, às vezes, a demanda é tão grande. E quando os meninos não conseguem atender no momento, né, que o aluno precisa, atender de forma rápida, os alunos começam, né, a reclamar. Então, isso me faz mal. Eu estou sempre como o pessoal fala, sempre no pé, né? Estou sempre no pé dos meninos para a gente melhorar a questão do atendimento, porque as pessoas conhecem o Instituto, eles conhecem os professores, os coordenadores, né? Então, sabem que a gente só trabalha com pessoas de excelência. Muitos me conhecem, porque já fizeram vários cursos lá e já tiveram a oportunidade de a gente conversar. Então, fala assim, poxa, eu gosto muito de Dani. Eu gosto muito de estar no Instituto, da estrutura que agora a gente melhorou, pegou um prédio maior. Então, gosto da estrutura, gosto de Dani, dos professores e coordenadores, mas o atendimento ainda é demorado. Então, isso para mim é uma dificuldade. Eu estou sempre tentando melhorar, mas parece que cada coisa que eu faço para melhorar, parece que surgem mais alunos. Então, tem hora que eu faço, meu Deus do céu, tem 100 pessoas aguardando atendimento. Então, já começo, mas ao mesmo tempo eu deveria estar grata, né?
grata por ter 100 pessoas aguardando, mas eu fico... É uma coisa que me incomoda, é o fato de ainda precisarmos melhorar nessa parte do atendimento. Perfeito. Questão de captação de clientes hoje, teu principal canal, então, tu tens o Instagram. Instagram, tem o site, o Instagram é muito forte também por conta do boca a boca. Isso. Nós não vendemos pelo site, né? No site eles têm lá alguns cursos cadastrados, mas a gente está passando por uma mudança, agora a gente está fazendo outro site, então a gente não está vendendo pelo site. Nosso processo de venda ele é todo feito, o cliente pelo Instagram, ou ele chega pessoalmente, mas na maioria das vezes ele vem no Instagram, aí vê lá a publicação e chama a gente no WhatsApp e a gente faz a venda. Então, nossa maior rede social realmente é o Instagram. E próximos passos, visão de futuro aí, o que é que Dani planeja aí para os próximos meses e anos? Nossa, olha, todo mês eu estou planejando milhões de coisas, né? Eu nunca paro de planejar, né? O Instituto tem muito ainda a crescer, estamos com muitas novidades. Posso falar, Felipe, algumas? Pode. Então, estamos abrindo, né, o Instituto Digital agora, porque surgiram muitas propostas, né, para franquia em outros estados. Então, já Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Fortaleza já tem briga para ver quem é que vai abrir a franquia do Instituto em Primeiro. Fortaleza. Petrolina, então Garanhuns surgiu agora esse mês. Então, está surgindo propostas de abrir o Instituto em outros estados. Mas como a gente ainda está nesse processo, né, de configuração de uma possível franquia, a gente resolveu abrir o Instituto Digital, que é pegar os mesmos professores com a mesma experiência e fazer a gravação de todos os nossos cursos que ofertamos hoje presencial, colocar esses cursos no digital e poder oferecer, né, para o mundo inteiro aí os cursos do Instituto em formato digital. Então, esse é um dos projetos, mas temos diversos, né? Temos o Instituto Social, que eu vou estar abrindo agora também. Já ajudamos desde o primeiro ano do Instituto, que a gente contribui com algumas instituições, a gente ajuda, né, algumas instituições, mas uma coisa informal. E agora eu vou estar organizando o nosso instituto, que é o Instituto Social, que vamos ajudar diversas instituições e famílias. Também temos no Instituto um processo seletivo para bolsas de estudo desde a primeira turma. Como eu fui bolsista na minha graduação e fui bolsista na minha pós-graduação, eu encontrei uma forma de retribuir, né, à sociedade aquilo que um dia eu tive. Então, eu fui bolsista na graduação e na pós. Quando eu abri o instituto, a primeira turma de dermatofuncional tiveram 3 bolsistas. Um bolsista de 100% e 2 de 50%. Em seguida, fizemos o processo seletivo, o primeiro processo seletivo, e abrimos 25 bolsas, distribuídas para 5 pós-graduações. Depois, 50, 100, e hoje a gente oferta 500 bolsas todo ano de estudo. Dessas 500 bolsas, uma parte delas é integral, 100%, e a outra parte é parcial, 50%. Então, eu consigo, todos os anos, ofertar 500 bolsas de estudos. Então, é algo que também me faz muito bem e é uma forma também do Instituto poder ajudar outras pessoas que terminam a graduação até em universidade pública, né? Termina na Federal, na UPE, ou termina como bolsista, como eu terminei, em uma instituição privada, mas ainda não tem trabalho, não consegue pagar uma pós-graduação. Então, a gente faz um processo seletivo e aí as notas mais altas, eles ganham as bolsas de estudo. Show de bola. Dani, na tua opinião, na verdade, não é tua opinião, sugestão de um livro que todo empreendedor deveria ler. Algum livro que, assim, pô, Felipe, esse livro eu li foi bacana. O livro que eu li foi bacana. Então, tem vários, né? Tem vários, mas o Mentalidade Riqueza. Mentalidade de riqueza. Isso. Janguiei. Fez muita diferença pra ti. Fez, bastante. Um filme ou série para o empreendedor? Teria algum para sugerir? Eu não tenho, porque eu não tenho muito tempo de assistir. Minha vida é uma novela e é um filme. Então, eu brinco muito também com meu esposo por isso, porque assim, ele gosta muito de série, de filme, e eu não paro, Felipe, eu não consigo parar. Então, eu não consigo sentar para assistir nada, né? Então, um livro para mim já é uma terapia. Eu parar para ler um livro já é uma terapia. Então, eu sou muito elétrica. Sempre eu tô fazendo alguma coisa, sempre eu tô montando alguma coisa nova, né? Principalmente pro instituto. Então, antes de uma campanha terminar, eu já tô pensando na outra.
As turmas começaram agora em fevereiro presencial, eu já estou trabalhando nas de junho. Então, assim, como eu não paro, eu não tenho muito tempo para assistir, eu não tenho nada para para indicar. Que mensagem você daria para alguém que quer empreender, tem o sonho de empreender e ter a sua casa com piscina? Ou até que já está empreendendo, mas está passando por muito desafio e acha que talvez não dê certo. O que é que você diria para essa turma? Não desista. Não desista. Primeiro tópico é você não tem essa opção de desistir dos seus sonhos. Você tem que realmente seguir firme. O que você pode é mudar de área ou mudar o produto. Vou dar um exemplo. Você está vendendo lá água mineral. E você está lutando e está difícil e você não está conseguindo se manter com aquele lucro da água mineral. Que tal você vender outro produto? Que tal você mudar, adicionar o refrigerante? Ou mudar para vender, sei lá, X coisa. Vou dar um exemplo da minha área, né, que é fisioterapia. Se você é fisioterapeuta e você é da área de ortopedia, adoro a área de ortopedia, mas supondo que você não está conseguindo financeiramente atingir os seus objetivos com ortopedia, muda a área. A fisioterapia é um leque de 30 especialidades. Ou adiciona outra área, continua na ortopedia, mas adiciona outra coisa. Então, assim, muda a área, mas não desiste do seu objetivo. Então, uma coisa que eu sempre falo é que se hoje em dia acontecesse alguma coisa, desabou lá o prédio do Instituto, Dani perdeu tudo. Ou então aconteceu alguma tragédia, alguma coisa que o Instituto hoje não exista mais. Eu construiria ele de novo. Eu não tenho medo, de verdade, eu não tenho medo de chegar alguém e essa pessoa vai tomar tudo que Dani tem. Eu daria. Eu pegaria a chave dele, com tudo que ele tá dentro, assim, é isso a minha vida, tome isso pra você, pode ficar. E eu faria tudo de novo, muito melhor. Porque hoje eu tenho uma experiência que eu não tinha 10 anos atrás. Então, assim, eu fico brincando que o meu melhor sonho é o próximo. Então, eu tô aqui, eu tenho lá minhas metas, eu tenho lá 5 sonhos e eu quero atingir cada um deles. Então, quando eu tô no último, eu já tenho mais 5. Então, eu tô sempre traçando as minhas metas, meus sonhos e eu não desisto. Então, você tem que persistir, né? Tem que ser obstinado. É como até Janguier Diniz fala. Fui para o CSE e ele fala muito esse termo da obstinação. Então, você tem que ser obstinado, você tem que lutar pelos seus sonhos. Se você não lutar, ninguém vai lutar. Então, você tem que lutar realmente. E entregar a Deus. Você faz a sua parte e deixa que ele faz a dele. Então, eu tenho muito isso. Quando surge um problema no instituto, algo difícil, eu falo, Senhor, me ajuda. Eu vou fazer o que eu puder fazer para resolver isso. Mas que o Senhor venha aqui e coloque a sua mão. Mas tem pessoas, Felipe, que fazem assim, tem até um ditado que também é dito lá no CSE, que é assim, a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim. Então, não nasci assim, vou morrer assim. Você não tem culpa de como você nasceu, mas você tem culpa de como você morreu. Porque você teve uma vida para construir para chegar no seu objetivo. Então, você tem que traçar seus planos e começa pequeno mesmo. Aí começa lá, eu não quero ter um castelo, eu não quero ter uma casa na Alphaville. Eu quero ter uma casa. Pode ser menorzinha que seja, eu quero ter uma casa para eu morar, ter um teto. Então, começa lá, eu quero ter meu teto. Eu quero ter um carro, mas você não precisa ter um carro. Você não precisa ter um super, ultra, mega carro, o carro do Batman. Você precisa ter um carro para andar. Então, tem gente que tem isso, já quer começar em algo que não consegue manter. Então, você começa pequeno. Eu lembro do meu primeiro carro, né? Bem simplesinho, pequenininho. Depois eu até dei ele pro meu pai. Comprei outro e dei ele pro meu pai. Mas foi um apartamento simples, lá em Pau Amarelo, meu primeiro imóvel. Depois, um carro simples. Né? Então, aí eu fui traçando. Hoje eu moro num empreendimento muito bom, né? Na Orla de Olinda. A gente tem um carro muito bom. Mas, assim, eu não comecei assim. Dani começou de pequenininho. Então, você tem que traçar as suas metas e você ir atingindo e já pensando em outra. Fazendo a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Não pode ficar só, eu vou só pedir a Deus que minha vida melhore. Que eu ganhe na Mega Sena.
Eu nunca nem joguei. Minha família inteira joga na Mega Sena pra ficar rica. Eu nunca nem joguei. Porque eu tô fazendo o meu. Eu tô lutando. E Deus tá abençoando. Perfeito, Dani. Dani, queria te agradecer pelo teu tempo, Obrigada, pelo bate-papo muito Felipe. gostoso, muito legal, muitos insights. E deixa pro pessoal aí teus canais, né? Quem quiser te conhecer mais do Instituto Paiva, onde é que o pessoal encontra você? Site, Instagram, enfim, fica à vontade. Então, vamos no Instagram, né? Meu Instagram é doutora DRA Daniele Paiva, DANYELLE, Daniele Paiva. E o do Instituto, Instituto Paiva. Vai ser um prazer, né? Ter todos lá como nossos seguidores. O Instituto, estamos ampliando os nossos cursos, então vamos ter também cursos para profissionais, né? Para pessoas que estejam terminando o ensino médio, agora a gente está colocando cursos profissionalizantes. Então, vamos conseguir abraçar todos os níveis profissionais de quem quer trabalhar na área de saúde. Então, deixo aí o convite para todos vocês seguirem @Instituto Paiva. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, Acelera Digital Podcast. Um grande abraço e até a próxima.